Olá pessoal, bem-vindos. Vou chamar aqui. Olá, Olá Mônica, tudo bem? tudo bem, e você? Bem também. Que bom. Mônica, enquanto o pessoal tá chegando, eu pensei em dar uns 5 minutinhos aqui pra gente explicar um pouco do projeto, né? Falar um pouco o que a gente Claro, vai fazer aqui e dar o tempo do pessoal chegar de, tranquilamente. antes da gente começar, tá Tá bom? bom, tá bom. Então sejam todos bem-vindos. Essa live aqui faz parte de um projeto do Satori, né? Que a gente vai discutir um pouco sobre a própria Gestalt terapia e quais são as suas publicações atuais e seus desdobramentos futuros, né? Esse é o nosso intuito. Oi, Bia, tudo bem? Beleza, pessoal tudo chegando aqui. É, eu vou começar me apresentando, depois eu vou passar para a Mônica para ela poder falar um pouquinho dela, dos trabalhos dela, e a gente começar, vai ser um bate-papo, né? Vai ser tão expositivo, mas a ideia é justamente que a gente possa falar sobre esse tema aqui que nos interessa muito. Uhum, Meu certo. nome é Guilherme, Guilherme Vale, né? Eu sou formado pela PUC Campinas, psicólogo, gestalt terapeuta, também com curso de formação no Satori, né? E eu vou mediar aqui essa conversa com a Mônica. Pode se Legal. apresentar, Mônica, pra gente? Claro, claro. Bom, começar primeiro agradecendo vocês, né? Parabenizando o Satório, o Júlio, por esse trabalho, a equipe toda, né? Por esse trabalho muito legal. Eu tenho ido aí a cada ano e tenho, enfim, fico muito feliz e plena de encontrar o grupo do Satori, os alunos, o interesse, enfim. Então, queria agradecer aí essa iniciativa e parabenizar vocês também, Obrigado. né? Porque é uma iniciativa dos ex-alunos do Instituto, né? De pessoas que estão interessadas pela Gestalt. Bom, eu sou Gestalt terapeuta, em primeiro lugar, né? Eu tenho formação em Gestalt terapia com o Jorge Ponciano, em Brasília. Meu percurso acadêmico de formação foi em Brasília, na UNB, e com o Jorge. E eu fiz também uma pós-formação com o Michael Vincent Miller, em Brasília também, no SEGEST. E, enfim, muitos cursos. Então, minha formação em Gestalt é plena, assim, uma formação bem ampla. Né? E eu falo desse lugar, assim, desse lugar da clínica gestáltica, de alguém que trabalha há muitos anos em consultório, é, já trabalhei nas instituições, em organizações, com RH, e sempre desenvolvendo uma perspectiva gestáltica. Meu mestrado foi pensando o modelo de compreender as organizações, de pensar as organizações como um campo vivo, né? Enfim, o sofrimento, a cultura da organização, etc. E, e também circulo depois da graduação, sempre me interessei muito por filosofia, por fenomenologia, né? Fiz um curso de especialização lá na UNB, é, e informalmente, assim, didática, de uma maneira autodidata, eu fui estudando, escolhi, elegi o Merleau-Ponty como meu autor principal no campo da fenomenologia, e um diálogo desde o doutorado, um diálogo muito importante assim no meu trabalho com a arte, né? Então eu venho eu fui construindo, né, um caminho na Gestalt terapia, sempre na Gestalt terapia, é a minha referência, minha grande referência. Eu milito, trabalho e tenho uma militância na Gestalt terapia, né? E eu acho que é legal falar dessa militância, porque a Gestalt terapia tem a militância que eu faço, né? Existem várias possibilidades de militar na Gestalt terapia. A militância que eu faço é uma militância que quer
contribuir um pouco academicamente com a Gestalt terapia, né? Eu venho aí, eu vejo a Gestalt terapia num caminho de transmissão oral, predominantemente prática, é uma abordagem clínica incrível, potente, né? Muito potente e que tem, enfim, tem uma resposta clínica muito boa, muito atual, né? Que, enfim, e só que o que me interessa um pouco é trabalhar os fundamentos da Gestalt terapia, né? É trabalhar ampliando um pouco esse corpo teórico, os fundamentos filosóficos, né? E pensar mais os conceitos, né? Eu brinco falando que no Gestalt terapia eles fizeram vários telegramas, passaram vários telegramas, né? De uma maneira muito sintética, e ali tem uma riqueza para ser explorada. Então, o meu trabalho tem sido esse, assim, pensar nessa articulação, fundamentos, conceitos e método, né? Sempre nesse diálogo com a fenomenologia do Merleau-Ponty com a arte. Então, hoje, eu já me confundo. Depois, se houver a possibilidade, eu vou falar um pouco dos trabalhos que eu oriento, porque Claro. essa é a outra parte que eu estou na universidade há mais de 20 anos, que eu sou professora universitária, inicialmente na PUC, lá em Brasília, e depois aqui no Rio, na UFRJ, e eu estou na pós-graduação, e lá é isso, né? Eu faço uma gestalt terapia na graduação e na pós, tão já conversada, dialogada com Merleau-Ponty, que eu já não consigo mais fazer uma separação tão nítida assim, né? E acaba que as orientações que eu faço, também, depois se der tempo eu vou falar um pouco, e aí vocês vão ver. Mas eu acho que, assim, para começar, eu posso falar disso, depois falar um pouco do que eu tenho feito. Tá. Essa é. Maravilha. Maravilha, Mônica. Vamos conversar sim sobre isso. Inclusive, Uhum. tá aqui no meu, nos tópicos que a gente separou, né? Porque eu falei, vai ser uma conversa mais informal, então não é uma Isso. entrevista, não é nada disso, mas tem algumas questões aqui que a gente anotou, que é justamente para seguir uma linha de pensamento, né? Uhum. Agora que o pessoal já está chegando, né? E eu tô tomando bronca aqui do pessoal que é da organização, porque eu passei muito rápido sobre o projeto. Mas é primeiro falar que tem todo um pessoal de apoio aqui, né? Como você já comentou, são ex-alunos do curso do Satori. Então tem a Natália Mello, Felipe Sacomano e o Walter D'Ambrosio estão aqui, estão nos bastidores, Uhum. ajudando a gerenciar aqui a live. E também vão participar no futuro, né? A gente vai se revezando nesse projeto. E eles estão agradecendo pelos seus comentários sobre o projeto, né? Então, Uhum. estamos todos. E fala para o pessoal também que está mandando já mensagem. Eu tô lendo, tá passando aqui, mas eles estão Uhum. responsáveis justamente para separar algumas perguntas, alguns questionamentos que vão chegando do pessoal. Assim, a gente pode se concentrar no bate-papo, não precisa ficar olhando o chat, né? Mas, por Certo. favor, mandem que eles vão separar. E a gente pensou em separar uns 15, 20 minutos, Mônica, para você responder o que o pessoal mandar. O que você Claro. acha? Perfeito. Eu não Tá? tenho uma fala, assim, para desenvolver. Só vou contando Ótimo. um pouco as coisas que a gente está fazendo. Ótimo, é essa a ideia mesmo. É, é. E, então, eu acho que a live, se não me engano, ela tem um limite pelo Instagram de 1 hora, então a gente não pode passar disso. Eles estão Uhum. me ajudando a gerenciar o tempo também. Mas Legal. aí, com uns 15, 20 minutinhos, a gente pega o que o pessoal vai trazendo. E, Mônica, você já começou a falar um pouco do Merleau-Ponty. Eu acho que eu gostaria de partir daí, na verdade, Uhum. porque eu acabei, né, nem falei quando eu me apresentei, mas acabei meu mestrado agora, recentemente, e eu te trouxe muito para ele, inclusive, Uhum. justamente quando eu ia falar sobre corpo e trazendo o Merleau-Ponty e você junto no Uhum. meu mestrado. Queria entender um pouco, você falou, né, já de onde vem a sua formação e tudo mais, mas muito autodidata. Quando que o Merleau-Ponty entrou no seu trabalho e, e como que ele permeia ele, né? Ele permeia todo o seu trabalho, como ele permeia Claro. hoje. Aham. Então, bom, o Merleau-Ponty veio depois do Binswanger, né? Hum, Porque na graduação, logo no início, eu conhecia o existencialismo, assim, essas matérias genéricas, tive um seminário, eu escolhi o tema do existencialismo meio na sorte, assim, e me uhum, apaixonei pelo
com um texto do Binswanger, né? Que não foi um autor que eu acabei não estudando muito, mas eu fiquei muito encantada com aquela visão de mundo, com aquela perspectiva de um sujeito em devir, se refazendo, na temporalidade. Então, assim, de cara eu me apaixonei primeiro por isso. Aí depois eu descobri que isso era um dos fundamentos da Gestalt terapia. E aí que veio a Uhum. Gestalt. E bom, fiz a Ah, Gestalt veio formação. depois, então. Primeiro veio um apaixonamento pelo existencialismo. Ah, legal. A primeira coisa que me encantou na faculdade, na graduação. Aí veio a Gestalt, que eu descobri isso, que a Gestalt tinha como fundamento, um dos fundamentos, né, o existencialismo, e o Jorge Ponciano era professor da UNB. Então Uhum. eu colei no Jorge, e aí Uhum. lá não tinha, enfim, colei no Jorge e fiquei, enfim, segui por ali. E assim que eu me formei, eu fiz uma seleção para um curso de especialização em fenomenologia na filosofia lá da UNB. Enfim, é uma história comprida, mas é um curso que eu acabei não finalizando, porque ele Tá. não tinha muita abertura para diálogos, era bem filosófico, etc. Enfim, eu abandonei o curso, mas eu fiz as disciplinas, e lá eu me encantei muito pelo Merleau-Ponty. Eu já tinha visto algumas referências a Merleau-Ponty, e lá eu me encantei e comecei a ler, tentar ler, ler não, né? Tentar ler ali já com aqueles fundamentos. É, e muito curioso, esse curso ele ficou meio um trauma, porque eu nunca fui de jogar toalha, né? Eu sou muito insistente na coisa, eu gosto assim, quando eu quero um negócio, eu vou, corro, estudo. Mas esse curso eu joguei a toalha, né? E eu joguei a É. toalha e deixei ele meio para lá, apaguei, fiquei um pouco implicada com fenomenologia um tempo e tal. E aí depois, bom, aí comecei a estudar Merleau-Ponty e anos depois eu fui mexer nos papéis e encontrei um trabalho que eu fiz nesse curso. E o trabalho era o corpo em Merleau-Ponty. E eu simplesmente não me lembrava. Quer dizer, desde de sempre eu estava interessada no corpo, Hum. né? Que foi o tema que eu escolhi para escrever nesse curso, que eu abandonei. Bom, então Merleau-Ponty chegou pelo corpo e pela arte, né? Ele tem uma escrita muito poética. E ele é um filósofo que eu adoro a escrita do Merleau-Ponty, né? Eu fico ali, eu leio, sempre li o Merleau-Ponty sem tentar dar conta de tudo. E eu ficava meio inebriada assim com a poesia, com algumas frases que ele fala assim que eu fico uau, né? E aí É, não é uma leitura fácil, definitivamente. não é, mas a dica que eu dou é ler como você lê poesia, sem tentar dar conta de entender tudo. Deixa Legal. a escrita, deixa a fala dele vir tomando conta, né? E cada vez que você lê, você vai alcançar uma coisa, vai compreender uma coisa que você não tinha visto antes. É um pouco isso. Não sei se eu respondi o que você queria. Legal, não, com certeza. E, né, quando você traz o corpo, você falou, né, que vem pro Satori dá os módulos já há algum tempo, e você Uhum. foi no ano que eu estava formando, e não é uma frase sua, mas uma coisa que ficou para mim, das coisas que você falou, que né, vários professores do Satori, inclusive, provocam muito, a gente fica na cabeça por muito tempo. Uma provocação que você trouxe foi, não é uma frase sua, então, se eu falar bobagem, você já me corrige. Tá. Mas é que a gente não tem um corpo, a gente é o corpo. E É, é como a gente se está no mundo através o corpo, ele não é mais um mecanismo, né? Não é mais uma ferramenta. isso. E meu, isso foi desses momentos que eu, putz, nunca pensei assim. Então ele para de ser algo muito mecânico, né? Que É, a gente geralmente fala do corpo de uma forma mecânica. isso. E você traz É, dessa forma. com certeza. A gente tende a ver o corpo como uma coisa, né? Um objeto que a gente tem, que a gente É, manipula, que a gente. Ele tem uma dimensão de objeto no sentido dele, não de objeto, é uma coisa, né? Ele é material, é pode ser material. visto, assim como a gente vê uma mesa, como a gente vê essa tela, a gente vê um corpo, né? E isso é um tema importante para falar um pouco do que eu estou pesquisando agora, daqui a pouco. Mas assim.
Então, mas a gente esquece que a gente é corpo, que a gente é como corpo. Isso Isso. que é a questão, né, mais importante, que a gente é como corpo, e é como corpo que a gente se faz, se refaz, enfim, que a gente fala, se movimenta, sente, etc, né? Hum, legal. Mônica, eu também tenho uma coisa que quando eu vi que eu ia conversar com você aqui na live, que tá na minha cabeça desde a faculdade também, mas não sei se é algo com que você trabalha hoje, mas assim, a gente fala em corpo e movimento, eu sempre gostei muito, sempre fui muito ligado a esportes coletivos, individuais e tudo mais. Só que sempre que eu vou, eu falo assim, pô, agora eu vou parar e estudar um pouco sobre psicologia do esporte. É sempre uma coisa muito mais para educação física do que para psicologia. Não sei Aham. se dá para entender, mas é uma coisa muito mecanicista, muito é, biológica até. Você acha que é possível pensar numa gestalt terapia que fale sobre a psicologia do esporte e que dê um outro formato para isso? Ah, com certeza. Eu te dou até uma dica. Não propriamente com a Gestalt terapia, mas há uma abertura para isso. Tem a Tabata Teles, Tabata Castelo Branco, eu acho, Teles, Hum, e o Cristiano Barreira, da USP de Ribeirão, que é uma legal. pessoa que faz um trabalho lindo em torno da psicologia do esporte, com a questão do corpo, dialoga muito com Merleau-Ponty, com Russell, a Tabata, eu fui da banca dela, então eu conheci o Cristiano, eu já conhecia o Cristiano antes e tal, e a Tabata também. Acompanhei o Hum, trabalho deles e é incrível. Depois, se você quiser, eu posso passar o contato. claro, Mas claro, com certeza. eu acho que a gente pode pensar assim, nisso. Legal. É, estou pegando aqui minha colinha, que também tem algumas. Ah, Ah, lembrei de uma coisa importante também aqui que a gente separou. Justamente por falar dessa parte do movimento, do corpo e a Gestalt, como que você acha que fica isso agora, nesse momento de quarentena, né? Acho que muitas lives estão trazendo esse lado, né? Tudo bem que agora alguns lugares estão abrindo um pouco mais, enfim, mas está todo mundo muito preso. Como você acha que isso vai ser danoso ou você acha que isso é uma possibilidade a mais para a gente trabalhar? eu não entendi muito bem a questão. Justamente assim, estando em quarentena, né? Tá todo mundo fechado, todo mundo parado. Como que você acha que isso vem para a vida das pessoas, pensando justamente nesse lado da Gestalt e do corpo, do Merleau-Ponty? Você acha que isso vai trazer algum dano ou isso vai criar possibilidades? Como que você vê isso? Eu acho que não dá para fazer uma generalização, né? Eu fiz 2 ou 3 lives abordando esse assunto, então teria que ter um tempo grande para desenvolver um pouco Hum, isso. Mas, enfim, essas lives estão, inclusive uma na ABG, está disponível lá no Instagram, sim, legal. na página da ABG, no IGTV da ABG. Mas, assim, eu não acho que dá para falar se vai ser prejudicial, totalmente prejudicial, ou não dá para ter uma previsão. Justamente o que a gente está lidando é com um futuro que a gente não sabe, né? E eu Hum, acho e- que eu acho que a grande oportunidade, né? Se a gente pode falar que há uma oportunidade nisso tudo, né? Nesse momento tão difícil, tão sofrido, é da gente poder justamente é, fi- se deparar um pouco com a nossa experiência, com a nossa angústia, com a nossa condição humana, né, uhum. de seres ao mesmo tempo precários, né, de lidar com a imprevisibilidade e de encontrar talvez com uma possibilidade de viver isso, né? Porque a gente vive correndo, vive disfarçando, vive fazendo coisas, fazendo aquele mundo de coisas correndo para, enfim, talvez para fugir dessa condição humana de não ter controle, né? E agora a gente entrou em contato com uma situação radical de não controle, uma situação radical de obliteração do horizonte de futuro, né? E muita gente teve que lidar com isso e muita gente pôde utilizar esse momento para
para um crescimento pessoal, para uma transformação pessoal, para poder ficar mais humano um pouco, É verdade. né? Agora, não dá para prever e nem generalizar, eu penso. Mas é claro que é uma situação que tem gerado muito sofrimento, muito Uhum. agravamento de muita coisa que a gente já vivia. Sem falar na questão da desigualdade social e tal. É, sim. Que, inclusive, é outro tema que você aborda, né? Vai para um lado social que também traz nos seus trabalhos, né? Até Então, tava pegando um dos seus trabalhos aqui que você traz o Adorno para falar sobre é, opa, deixa eu achar aqui no seu trabalho. Esse daqui. Que inclusive é um texto que eu queria discutir com você, trazer aqui, que é seu com a Bárbara Cabral. uhum, Repercussões sensíveis da música e musicoterapia, uma reflexão em diálogo com Merleau-Ponty. isso. Você vai trazer o Adorno aqui no meio do texto, né? Como que, Aham. como que chega essa parte para você da psicologia social e como que ela conversa com todo esse pessoal do seu trabalho? Então, então, isso é um pouco. Eu chego um pouco no meu percurso, né? Então eu vou voltar, dar um passinho atrás Uhum, para porque eu falei dessa minha perspectiva de trabalhar com fundamentos, né, conceitos e método clínico na Gestalt terapia, né? Eu sempre vim da clínica, né? Então, eu comecei a pensar a Gestalt terapia. O meu tema central é pensar produção de sentido, pensar processo de subjetivação ou selfing, se a gente quiser falar numa linguagem gestáltica, né? é, E um tema muito caro para mim é a questão do descentramento da subjetividade. Essa ideia da Gestalt de que self é contato, de que nós somos contato e de que nós não somos um sujeito interiorizado, né? Esse sujeito interiorizado e uma psicologização da vida, psicologizar a existência, a vida, transformar tudo em psicológico, né? Eu acho que isso me levou, junto com no meu núcleo lá na universidade, a pensar a situação contemporânea, pensar uma clínica de situações contemporâneas. Então, o meu trabalho ele fica pensando a clínica, mas sempre pensando nessa clínica situada, nessa clínica no mundo, né? Radicalmente numa perspectiva de campo. Então, a gente é um ser social, né? A gente é campo, organismo, ambiente, self é contato, enfim, a gente o campo, organismo, ambiente, como falam Pius e Goodman, não é uma coisa a mais, não é um contexto, né? Ele é intrínseco à maneira como a gente vive e percebe as coisas. Então, essa direção pela clínica de situação contemporânea me fez dialogar sempre com temas contemporâneos, pensar o contato na contemporaneidade, pensar a questão da temporalidade, da velocidade, da pressa. Eu tenho vários artigos falando da questão do contemporâneo, né, foco bastante no tema da temporalidade do corpo, né, do corpo-tempo, que eu também tenho falado bastante disso aí nas lives. E esse a clínica, essa proposta, né, do NEIFEX, nosso núcleo de estudos interdisciplinares em fenomenologia e clínica de situações contemporâneas. Então, sou eu e uhum, um colega e outros colaboradores, mas o coordenador sou eu e um colega da universidade, Fernando Gastal. A gente tem essa preocupação de uma psicologia, então eu penso na Gestalt como clínica de situações contemporâneas, de uma psicologia que fique muito conectada com o que está acontecendo, né? E eu acho que essa é a grande pergunta da Gestalt, o que está acontecendo. E essa é a grande pergunta da fenomenologia. Seja no uhum, consultório, se eu estou no consultório, o que está acontecendo pode implicar o que está acontecendo no nível micro, mas o que está acontecendo aqui nesse encontro, ele está sustentado por um fundo mais amplo, por várias coisas que estão acontecendo no mundo, né? Então, eu tenho me interessado cada vez mais por questões estruturais, questões de relações raciais, classe, gênero, né? É um tema que está no mundo e que vem para mim, chega para mim muito pelo trabalho na favela, pelo trabalho que aí
a extensão universitária, que é uma outra vertente do meu trabalho. E aí, a gente, na extensão, trabalha com crianças e adolescentes, na favela, agora com mulheres também, enfim, com outros públicos que foram aparecendo. Mas isso começou a trazer para a gente muito claramente, assim, na nossa prática, né? Essas questões da desigualdade, essas questões de classe, e a questão da raça e a questão do gênero, né? Uhum. Isso apareceu na nossa prática, ao mesmo tempo que esses temas estão aí, na pauta do dia, na universidade. Não é à toa que a universidade é tão combatida, né? A universidade é tão combatida pela direita, né? Por quê? Porque nós estamos mexendo em questões estruturais, assim. A gente tem, além do pensamento crítico, enfim, a gente está fazendo isso. Então, tenho me interessado por isso, estudos decoloniais. E nos meus últimos trabalhos, nos últimos artigos que eu publiquei, né, a Gestalt Terapia na Fronteira, né, Uhum. e Arte e Vida entre Visibilidades e Invisibilidades, foram os dois últimos artigos que saíram, eu trato justamente desses temas, né, de pensar. Então, assim, o que eu estou fazendo hoje? Assim, várias coisas clássicas, digamos assim, né? Uhum. Pensando a Gestalt de várias maneiras. Mas o que faz meu, assim, é o centro do meu trabalho, do meu tesão, assim, da pesquisa, né? É pensar o gesto, corpo, né? E a expressão artística como uma gesticulação também, né? Como formas de dar visibilidade, né? Que dá voz às dimensões silenciosas e silenciadas da vida, Uhum. né? Silenciadas e visibilizadas, porque é, a nossa vida ela tem uma dimensão mais silenciosa. Se a gente for falar de Gestalt, a gente pode pensar no fundo como uma dimensão mais silenciosa, mais invisível, mais implícita, uma dimensão que não está aqui, né? E, que a gente não está vendo, mas que está aqui. Uhum. Então, ela está presente no nosso gesto, né? Então, eu tenho pensado assim, o centro é pensar do silêncio à expressão, Uhum. E é do isso que você silenciado à fala. expressão. E é isso, Mônica, que você falou lá no começo, que a Gestalt também vem com uma forma de militância, né? A psicologia no seu papel político, né? Que eu acho que é muito Isso. importante e a gente discute tão pouco no fim, né? Isso. Esse trabalho clínico, o trabalho clínico nesse sentido, assim, é um trabalho político. A Laura Pio já dizia isso, né? Hum. Mas o trabalho clínico é um trabalho político, porque eu, pensando a partir do Merleau-Ponty, a partir da própria Gestalt terapia, o que é transgredir, né? A ação política, ela implica o quê? Uma possibilidade de um gesto criador, mas não é um gesto criador de um sujeito, é um Uhum. gesto criador dado na relação, na interação. Por isso que eu prezo tanto a noção de campo da Gestalt terapia, porque Uhum. a criação, ela não é de um sujeito, a expressão não é um mundo interno de um sujeito que vai para fora. Nós compartilhamos um fundo sócio, histórico, político. Então, pensar na ação política é pensar numa ação que é dada na coexistência, eu e o outro em coexistência, né? E o que as políticas da desigualdade fazem? Elas excluem de algumas pessoas esse direito de coexistir. Uhum. Porque, de início, nós somos corpo, né? Não foi isso que você falou? Nós Uhum. somos corpo. E é como corpo que a gente habita o mundo. É como corpo que a gente se faz presente e faz o mundo, né? Então, o outro é um outro corpo. Esse outro é um outro corpo, né? Que é semelhante a mim, mas ele também tem um direito à diferença. E é nessa Uhum. coexistência, encontrando com a diferença do outro, que eu posso perder um pouco do centro do mundo, dessa ilusão de que eu sou o centro do mundo, e ter que me reinventar. Mas o que as políticas fazem, né? O Enio está falando aqui que transforma a diferença em desigualdade, né? É isso. Quando uma política excludente, né? Uma política social excludente, o que ela faz?
ela tira algumas pessoas desse direito de coexistência, desse Uhum. direito igualitário de ser um outro para mim, assim como eu sou um para ele, um outro para ele, e ele é um outro para mim, né? Então, eu perco essa possibilidade de coexistir. E aí vem a violência e a opressão, porque é como se fosse tirado. Então, uma das coisas que eu tenho pensado, né? Então, né, muito centralmente essa coisa do corpo, do Uhum. outro e da coexistência. Isso é uma chave para pensar. Vai sair um artigo meu sobre fenomenologia crítica e relações raciais e eu já estou Nossa. escrevendo alguma coisa mais conversada com a Gestalt terapia, né? Então a questão das relações raciais, por exemplo, né? Como é que eu tiro, como é que eu excluo algumas pessoas desse direito de coexistência? Com normatividades, normatividades como a heteronormatividade e a branquitude, para a gente falar Uhum. de gênero e questões raciais, o que é a branquitude? É eu colocar o branco no lugar normativo. E aí o olhar da branquitude violenta o corpo negro, a pele negra. E o Fanon, há anos atrás, ele já fez uma crítica ao Merleau-Ponty. Quando o Merleau-Ponty fala do esquema corporal e dessa coexistência, ele diz assim, essa coexistência não é para todos. Porque o esquema corporal que o Merleau-Ponty fala, ele é, ele é destruído, ele dá lugar a um esquema epidérmico racial, o Fanon vai falar, né? Fanon E aí, maravilhoso. então assim, Começando a estudar agora ele. então, Traz então a muita gente coisa. Então eu tenho pensado bastante nisso, né? Nessas normatividades que ficam nesse fundo silenciado, silencioso, que ficam operando no nosso modo de perceber, no nosso modo de agir, no nosso modo de sentir, inclusive, Hum. né? E o nosso trabalho, só que esse trabalho, trabalhar isso, é fundamental trabalhar isso na clínica. Eu fiz um curso esse final de semana com a Lívia, a Relias, lá de Macapá, uma gestalt terapeuta que tem tratado. Ela fez a live na BG comigo, junto comigo, Hum. e, e a gente discutiu coisas incríveis, né? Tem um grupo de pessoas, né? Tem a Gisleide lá de São Paulo, né? Tem a Samanta, tem outras pessoas, eu vou citando, depois eu esqueço o nome de alguém, vai perdoando. Tem um grupo de pessoas estudando a questão das relações raciais, né? Tem pessoas como a Flávia Silva, que me orientando de mestrado e agora de doutorado. Tem o Paulo Barros, lá de Rondônia, que são gestalt terapeutas que estão pensando a questão de gênero, né? E isso está pipocando e a gente está trabalhando para construir, né, um pensamento gestáltico que possa, porque não é a mesma clínica, tem especificidades na clínica para lidar com, é, com essas. Eu não gosto de falar assim, né? Mas para lidar com esse fenômeno da violência e da exclusão, Hum. né? Tanto de classe, quanto de raça, quanto de gênero, né? Então, porque se a gente não tem cuidado, se a gente não pensa na estrutura e no modo de perceber, a gente corre o risco de, na boa intenção, cometer uma segunda violência, né? Porque a gente não pode esquecer de que essa é uma violência que está aí. Não foi uma violência que foi cometida um dia e que hoje a pessoa tem todas as ferramentas, etc. Não é um como ser, né? Não é ficar relacionando com o mundo como ser, mas é se relacionar com o mundo como de uma violência que é editada e reeditada cotidianamente. Então, a gente precisa ter algumas reflexões, e isso está em construção por muitas pessoas, e eu estou interessada em conversar com as pessoas. Tem uma galera na Gestalt terapia,
uma geração mais jovem que está indo fundo nessa história, né? Na Gestalt, na política, enfim. E eu acho que é isso, porque pensar a política é pensar, né? É pensar nessa transformação, porque a expressão é o ato político, sabe? A Hum. expressão, não a expressão como algo de si, mas como algo que é dado nessa relação e nessa coexistência. Mas eu me empolgo, já estou falando, já estou fazendo uma Não, apresentação. maravilhoso. Maravilhoso. É isso mesmo. É muito importante, né, esse discurso e essa ação. E você fala até justamente de quem é silenciado, né? E no seu trabalho eu li que tem algumas coisas falando sobre o silêncio. E como não é porque Aham, está em silêncio que ele não existe, né? Ele está isso. lá e ele faz parte de tudo, inclusive do Uhum, barulho que está do outro lado, né? isso. É. E eu queria, mano, que você pudesse falar um pouquinho do seu trabalho na prática mesmo, como que está sendo essa extensão, como que é, e já aproveitando o gancho, você falar dos seus trabalhos de orientação, que você falou no começo, seus trabalhos Tá, mais atuais. legal. Então, pensando nessa ideia, né, de que nossa existência está sustentada por umas redes de sentido invisíveis, né, que invisibilizam várias coisas e naturalizam as normatividades, né, a gente tem algumas vertentes aí no nosso trabalho das orientações. Eu vou citar aqui alguns, e também vão me desculpando se eu não me lembrar agora assim de cabeça de todos, né? Mas nas orientações tem várias pessoas fazendo trabalhos, eu até fiz umas anotações aqui. Então, pensando nessa questão do trabalho da extensão, né? Esse projeto que se chamou inicialmente Expressão e Transformação é justamente pensar que o gesto expressivo ele é capaz de visibilizar coisas que estão invisibilizadas. Então, eu tenho um exemplo claríssimo disso num artigo que acabou de sair agora em Arte e Vida entre Visibilidades e Invisibilidade da revista Arquivos Brasileiros de Psicologia. Ali eu Uhum, trago um exemplo claríssimo de uma criança, de um trabalho que a gente faz, porque o trabalho que a gente faz é um trabalho com arte, é um trabalho lúdico, é um trabalho brincante. E aí, nesse trabalho, né, trabalhando em parceria com artistas de uma maneira interdisciplinar, ou com pessoas de psicologia que têm uma trajetória na arte, a gente promove uma série de atividades com crianças e jovens, e nessas atividades a gente trabalha o corpo, o espaço, o tempo, a temporalidade, né, a espacialidade, a corporeidade, e nesse trabalho as, as coisas vão aparecendo, né? As coisas vão aparecendo e a gente vai dando contorno, dando forma para algumas coisas que estão invisibilizadas, dando nome, né? Nomeando, enfim, dando forma. Eu gosto de pensar nessa ideia da forma, né? No uhum, trabalho em grupo, desenvolvendo a coexistência, e tem uma série de princípios aí no trabalho. Então, a gente trabalhou na Mangueira, no Expressão e Transformação, expressão e transformação. Ação uhum, de ir além da forma uhum, naturalizada, normatizada, né? Então a gente trabalhou com esse projeto durante muito tempo e atualmente a gente está no Complexo do Alemão. E o projeto é um outro projeto que tem os mesmos fundamentos e princípios, mas que se chama Adolescer em Movimento. Adole, hífen, ser em uhum. movimento, né? Um pouco trabalhando com escolas, com oficinas e, enfim, a gente trabalhou do ano passado inteiro e esse ano a gente fez uma ação online chamada Corpos em Rede dentro desse projeto que não era só com adolescentes. Aí a gente já explodiu essa história do trabalho com crianças e com adolescentes, né? Uhum. E para outros públicos, que isso já estava demorando. Então, nessa linha, a gente já teve o mestrado da Alice Vignoli Reis, que é de Campinas, que já até deu aula no Satori, filha da Teca.
A Sim. Alice Vignoli, ela fez um trabalho lindíssimo com performance e trabalhando as fronteiras urbanas com as crianças lá da Mangueira e desenvolveu uma metodologia brincante, incrível, foi um trabalho incrível, o trabalho da Alice no mestrado. Teve o trabalho da Brunara Reis, que também trabalhou com as crianças da Mangueira, numa outra perspectiva, pensando o adultocentrismo. Aí teve o trabalho agora da Mariana Germano, que acabou de defender o mestrado agora no Complexo do Alemão, né, que trabalhou também com entre sonhos e utopias, a tessitura do ser adolescente no Complexo do Alemão, com esses grupos nas escolas. Se eu esquecer de alguém, estou no sal, né? Então já teve um conjunto de trabalhos. E agora a Liz, que chegou agora para o mestrado, vai trabalhar com mulheres do Complexo do Alemão, também pensando na questão sororidade e arte. E aí ela quer pensar um pouco na violência, né, de gênero, na violência contra a mulher, e pensando nessas linhas de força invisíveis e também trabalhando com oficinas de arte. Aí, na questão de gênero, tem a Isabela Castanho, que está finalizando o mestrado sobre violência também contra a mulher, né? E ela está entrando muito na questão da racialização e da violência, que chama violência sexual contra as mulheres, da invisibilização ao pertencimento. E a Flávia Silva, que trabalhou no mestrado com transexistências, título com as existências trans, né? E agora ela está trabalhando com o sentido do feminino mais amplamente, assim, pensando no sentido do feminino para mulheres trans, para mulheres cis, para enfim, pessoas lésbicas e público em geral, como é que é essa vivência do feminino. Então, assim, eu sinto que a coisa vai caminhando, né, vai se entretecendo, porque é um grupo de pesquisa, a gente discute todos os trabalhos em grupo. Eu acredito muito nessa força assim, do coletivo, da discussão coletiva. Então, a gente não tem orientação individual, a gente trabalha em grupo, e aí a gente vai junto se Que contaminando, legal, né, fazendo esse contágio. que legal. E a Alice agora está trabalhando a questão da política, pensando no doutorado, né? A Flávia e a Alice estão no doutorado. O trabalho da Alice é o corpo que brinca e os horizontes estéticos da política, né? Que ela está pensando no descentramento da subjetividade e a emergência de formas coletivas de vida. Então, pensando em práticas estéticas, a brincadeira, outras práticas corporais que ela já realizou, que a gente realizou no projeto, que ela realizou na eutonia, que ela tem uma formação em eutonia. Enfim, a linha é, é essa, né? O Eduardo Kremer acabou de defender pensando na expressão e na linguagem. Ele é um gestalt terapeuta, então ele estudou a Legal. linguagem na gestalt terapia, descobriu coisas incríveis, pistas novas que a gente foi descobrindo, que ele descobriu. Enfim, é um, é Legal. um, Muito trabalho. Eu tô muita encantado querendo coisa. conhecer todos eles já. É, Eu vou atrás depois. acho que a gente vai fazer uns seminários agora do Legal. Neifex e para dar um pouco mais de visibilidade para esse trabalho. Já tem muita coisa que fica lá o artigo, não lê. Eu fiz esse projeto Livro Vivo agora. A gente está nesse movimento agora de dar um pouco de visibilidade para as coisas que a gente tem pensado, para não Legal. ficar fechado ali, né? E fazer isso de uma forma mais leve. Então a gente está planejando aí, né? Deve surgir aí algum projeto novo para visibilizar esses trabalhos. Nossa, que legal, Mônica. E até aqui, É, ó, tô recebendo na colinha aqui, que é para você enviar pra gente divulgar também, aham, pra gente poder espalhar, porque é justamente a ideia desse projeto é essa, né? A gente chegar, trazer para todo mundo, espalhar para todo mundo justamente esse tipo de trabalho, porque antigamente, né, as coisas ficavam muito regionais, e agora justamente a ideia das lives é para poder espalhar isso, para poder é, ampliar, né? Então com foi certeza. essa a nossa ideia. Então quando você Ah, for fazer esses seminários, traz que a gente divulga também. com certeza, obrigada.
Eu esqueci de falar de um trabalho muito importante também, que é o trabalho da Rebeca, né? A Rebeca fez fez uma pesquisa de mestrado que terminou agora sobre a noção de presença na Gestalt terapia. É uma outra vertente do nosso projeto, mas dialogada com a fenomenologia. E ela Legal. fez uma pesquisa estado da arte e uma revisão sistemática na literatura gestáltica de artigos sobre a noção de presença. Então, é um trabalho muito interessante para a gente pensar como a gente tem tratado alguns conceitos e a gente está com um grupo de pesquisa com a graduação, trabalhando vários outros conceitos. Agora a gente está trabalhando awareness e corporeidade, corpo, né? Pensando como isso aparece. Legal. Maravilha. Mônica, a gente está com 15 minutos. Eu recebi aqui, eu vi que a Michelle mandou rapidinho, que talvez agora o Instagram esteja deixando expandir um pouquinho o tempo, não sei Uhum, quanto, mas mais de uma hora. Mas só para não correr o risco de não fazer essas perguntas antes do Instagram desligar a claro. gente, então se a gente sumir, gente, porque o Instagram desligou. Mas Mas a gente pode é, voltar também. sim, podemos. Inclusive, se você puder, eu Eu posso super ficar mais um topo. pouquinho, sim. Posso, se for o Maravilha. caso, a gente fica mais. Legal. Então, mas eu vou aqui trazer algumas perguntas, começando com a Bia. Oi, Bia. A gente viu você por aí. Qual a importância da dimensão poética na clínica? E já emendando com a da Maria, que é o corpo também fala poeticamente, não? Ela fez essa indagação. Então, o que você acha disso, Mônica? Peraí. Olha, a Bia Cardella. Isso. Ai, que bom, que honra ter você aqui, Bia. Pois é. É, eu acho que a dimensão poética na clínica é tudo, porque eu acho que a clínica, né? O meu livro se chama Clínica como poética, né? Então, assim, é, eu acho que a clínica, porque a poética, a dimensão poética, né? A gente desde lá do Gestalt terapia, eles fazem uma discussão entre a linguagem poética e a linguagem prosaica. A gente trabalhou muito esse texto agora com o trabalho do Eduardo, né? A poesia é essa fala, né? É essa fala espontânea que a gente busca, né? A terapia, a Gestalt terapia não trata de representação, o trabalho nosso não é predominantemente com as representações. É claro que a gente trabalha com todas as funções, função personalidade também, mas o nosso fazer clínico, ele se dá na experiência do encontro e não é um diálogo reflexivo, no sentido de um diálogo que fica buscando causas, buscando. Então, a gente está muito mais no âmbito do poético, dessa produção espontânea. É isso que a gente quer buscar, na verdade, né? A gente quer buscar a capacidade da gente, a possibilidade da gente lidar na existência com um modo de vida que abra mão da precisão, que possa lidar melhor com aquilo que é aberto, né? E a poesia, ela tem muitas aberturas, né? Com aquilo que é de algum modo ambíguo, no bom sentido. Eu acho que a ambiguidade no bom sentido, né? Que é uma, uma não clareza, não transformar a vida em tese, sabe? Então eu acho que essa dimensão poética, né, que a gente precisa buscar na clínica, no mundo, é isso que está nos faltando, sabe? Uhum. Eu acho que a poesia ela é tudo que a gente precisa. E sim, o corpo fala poeticamente, né? Porque o corpo é isso. Então, voltando um pouquinho na questão até da pandemia e do atendimento online, é claro que a gente está aqui interagindo, vocês podem ver as minhas expressões, mas quando a gente dialoga presencialmente, né, o corpo ele traz outras coisas que o discurso não está trazendo. O corpo ele tem algumas coisas laterais na própria linguagem, né? Tem as Uhum. lateralidades assim que estão presentes nos gestos, né, no modo como eu olho. E a Gestalt terapia, ela tá primordialmente interessada nisso, na forma, na experiência,
no brilho, no vigor, e isso tudo é poesia, né? É Uhum. arte, né? É uma experiência estética, né? Não sei se. Maravilha. Com certeza. É, o, o Eberson Andrade, grande abraço, grande amigo nosso, Isso. é, também mandou aqui uma pergunta. Mônica, pensando no tripé da universidade, ensino, pesquisa e extensão, qual o papel da psicologia frente às violências cotidianas? Uau! Boa, excelente. Hum, Então, o meu trabalho ele é indissociável. Todas as dissertações que eu falei, que trabalham na Mangueira, no Complexo Alemão, trabalho com mulher, são pesquisas, pesquisas que envolvem a extensão, né? Porque tem essa coisa da extensão, historicamente ter sido primo pobre, né? E uma ideia mal que o Paulo Freire já combatia, que extensão não é você estender o braço e dar coisas, a universidade dá coisa para o mundo. Extensão, ele diz que não devia se chamar extensão, mas né, eu acho que é essa possibilidade de troca, de extensão da própria universidade, de quebrar os muros da universidade, né? né? Então, pensar em termos de extensão é a gente romper muros e a frase do Boaventura que eu não me canso de repetir, né? Que a gente tem que sair do centro e ir para a margem, para a gente ver o que que a gente exclui para poder ficar no centro. Então, assim, eu acho essa frase incrível. Para mim, isso é o lema da extensão, né? Sair do centro, e a universidade, ela muitas vezes ela se coloca no centro de uma maneira arrogante, né, de um saber científico e tal, né? Então eu acho que a extensão ela quebra essa ideia de que a pesquisa é mais importante. Eu acho que é no mundo, é na sociedade que a gente vai saber o que que a gente precisa pesquisar, que a gente vai oxigenar a pesquisa, né? Então eu acho que essas duas coisas são indissociáveis, mesmo que você faça uma pesquisa básica. Agora aí a gente está vendo, né, com essa crise toda do coronavírus, como a universidade é importante. Mesmo aquela pesquisa laboratorial, como ela pode dar respostas, né, para o que a gente está precisando. E a universidade é só atacada, atacada, atacada. Enfim, então, eu acho que esse tripé, ensino, pesquisa e extensão, ele é fundamental, porque o ensino também está presente nisso, né? Ensinar não é ensinar no vazio. Os alunos se queixam disso. A Teca está dizendo descentrar e revolucionário. É isso, é descentrar, né, Uhum. a universidade e a gente poder produzir conhecimento dessa maneira indissociável, porque isso é um princípio da indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão, né? É um princípio constitucional, né? Então, é isso. Maravilha, eu concordo e também, estando no mestrado, eu vi o quanto a extensão era desvalorizada, o quanto alguns tipos de artigos são mais valorizados que o outro, porque um está falando de um caso, o outro está falando uma leitura mais ampla, enfim, né? Em vez de conseguir juntar as coisas e entender a potencialidade que isso tem, acaba tendo esses grupinhos, esses preconceitos lá É, dentro, infelizmente. O Enio, inclusive, grande abraço, Enio, ele também vai estar aqui com a gente no futuro, que a gente já vai bom. divulgar logo. Ando pensando muito nas questões de gênero e acredito que se faz hoje uma grande confusão entre gênero e desejo sexual. O que você acha disso? Oi, Enio, obrigada também. Me sinto honrada com a presença de todos, mas tem os colegas aqui da Gestalt, né, que vem prestigiar e que eu fico muito, muito feliz de A estar gente também, podendo também. E a muito. gente tem poucas oportunidades de troca também, né, de encontrar. Então, obrigada. A questão do gênero e desejo, ele falou? A confusão entre gênero e desejo sexual. É, é justamente porque esse é um assunto pouco discutido, né? Porque orientação de desejo é muito diferente, então, da questão do gênero, né? Então, essa é uma confusão que eu acho que, às vezes, propositadamente, ela quer criar uma celeuma, né? Porque
são coisas distintas, são dimensões distintas, e as normatividades estão na ideia de querer vincular a questão de gênero ao sexo biológico, né? E a orientação de desejo é isso. Então as pessoas falam, mas eu não entendo como que uma mulher trans pode, quer dizer, uma mulher trans, né, pode querer namorar outra mulher. É porque isso não tem, são duas coisas distintas, né? Porque a questão de gênero, ela tem a ver com a maneira como eu me sinto, como eu me vejo, e o modo como eu me sinto, como eu me vejo, não prescreve a minha orientação de desejo, né? São coisas. Então, essas confusões, por um lado, são por desconhecimento, né? Por outro lado, eu acho que são a força da heteronormatividade que estão agindo para criar uma espécie de impedimento, porque o que impera é isso, né? O sexo, a divisão binária, homem e mulher, e essa orientação de desejo cruzada, né? O homem gosta de mulher, a mulher gosta de homem, né? E, na verdade, essa liberdade corporal, né? E da vivência da sexualidade, ela é muito, ela não é muito nova, mas ela é muito incômoda e ela ficou invisibilizada por muito tempo, né? Só que agora isso está aí, enfim. Isso. Mônica, faltando 5 minutos, a gente ainda não sabe se o Instagram vai interromper a gente ou não, mas eu vou emendar uma então, que eu acho que tem tudo a ver com a nossa proposta aqui hoje, né? Mas você falou bastante dos seus trabalhos atuais, eu acho que isso já é um grande indicativo, né? Do que você espera para a Gestalt no futuro. Mas eu queria que se você pudesse expressar mais diretamente, o que você espera da Gestalt nesse futuro próximo, nas novas gerações que você, Bia, Júlio, todo mundo que está aí, estão criando dentro da Gestalt? E qual é o seu desejo para a abordagem, para o caminho da abordagem? Nossa, que pergunta maravilhosa. Em 5 minutos. O céu, o céu, o céu é o limite, né? É, o meu desejo para a Gestalt é que a Gestalt se atualize, que a Gestalt permaneça viva, no sentido mais bonito da palavra vida. Porque eu acho que a palavra vida, ela é inseparável de criação, de reinvenção, de coexistência, já que a gente falou tanto disso. Então, Hum, assim, o que eu desejo para a Gestalt é que a Gestalt realize plenamente sua potência política. Eu acho que a gente está precisando, mais do que tudo, de uma clínica que possa exercer sua potência política, sua potência transformadora, né? Que a Gestalt possa sair do consultório cada vez mais, não se mudar do consultório, mas que ela possa ir aonde o povo está, né? Todo artista tem que ir aonde o povo está. Eu acho que hum, todo Gestalt hum, terapeuta tem que ir aonde o povo está, porque eu acho que é, a gente tem uma potência muito grande, mas a gente, como um todo, e eu não falo só do Brasil, a gente sucumbiu um pouco a uma psicoterapia voltada para a burguesia, para as pessoas mais privilegiadas. Toda a psicologia, eu acho, clínica, né? Então, eu acho que ela é importante, a psicologia clínica, mas eu acho que a Gestalt terapia, ela tem tudo para isso, sabe? E é isso que eu quero, que eu desejo, que a gente possa produzir ideias, produzir saberes, que a gente possa produzir não por um produtivismo, mas que a gente possa realizar esse potencial todo, estudar. E eu estou muito animada com uma geração nova que está aparecendo por aí, que é essa geração que vem das universidades, que vem nesse momento aí das cotas. Eu acho que as cotas, né, foi uma política maravilhosa que ela oxigenou a universidade, ela criou muitas possibilidades lindas para a universidade. Eu acho que a gente não vai cair.
Eu acho que Imagina. sim, Mônica. É. Tá aparecendo um aviso aqui em cima de 10 Ah, é? segundos. Então é Você, isso, gente. você quer É, voltar pra gente encerrar depois disso aqui? podemos encerrar, podemos voltar. Gente, bem-vindos de volta. Esperar a Mônica conectar pra gente poder concluir. Pronto. Aí, deixa eu aproveitar e responder aqui o pessoal. Sim, a outra live foi salva e vai ficar aí no Instagram. Eu não sei, eu particularmente não tenho Instagram, não entendo nada disso daí. Mas acho que ela fica por 24 horas, se não me engano. E depois a gente até conversar Não, com a Mônica acho. certinho. Acho que a gente pode, depois, Mônica, ver como que a gente pode publicar isso para continuar aí pro pessoal assistir depois. Não, eu acho que pode deixar. Ela já fica no Pode deixar por IGTV. Eu acho mais que ela já tempo? fica no IGTV direto. Você tem que salvar, se eu não me engano, no IGTV Ah, tá. do Satori. É, bom ter pra salvar ali no GTV quando apareceu pra mim. É, Vamos ver se. Mas o pessoal também tá gravando, enfim, a gente é. vai dar um jeito de disponibilizar pra quem perdeu alguma parte. Tá, Até mas que eu eu tô acho. falando que no YouTube fica. É, É verdade. deixa o pessoal chegar, mas eu estava É, falando desse sonho, né? É, enquanto o pessoal está chegando, vamos. O, eu esqueci o nome dele. Ah, meu Deus. Que escreveu um livro agora, um cara da neurociência. É o, e ele estava falando umas coisas muito interessantes sobre o sonho, né? Eu acho que a gente tem sonhado muito aí nessa pandemia, está precisando reconectar com esse tema do sonho, né? Siddhartha, o Siddhartha, hum, que nossa, ele tem falado coisas muito incríveis sobre a questão do sonho. E acho que deu, né? Então, assim, eu estava eu tava dizendo desse desejo, né, de que a Gestalt possa, de fato, exercer, né, essa potência política, né, botar isso em ato, que a gente possa trazer para as formações em Gestalt terapia essa discussão dos problemas estruturais que atuam na nossa forma de perceber o mundo e que a gente possa desenvolver na Gestalt terapia uma possibilidade de escuta que integre essas questões, sabe? Des, dos excluídos, das pessoas que estão que não atendem às normatividades, né? Que eu não gosto de chamar de excluídos de um modo geral, porque eu acho que isso é um, é um processo que está em curso, né? hum, Talvez pessoas que estão em exclusão, não sei. Mas o fato é que eu acho que a gente precisa desenvolver isso. Acho que a gente tem muitas ferramentas para pensar essa clínica, né? Eu já venho pensando nessa clínica de situações contemporâneas há muito tempo. Então, e o sonho que a gente possa escrever e pegar todos esses telegramas e ampliar esse estofo, né, de uma literatura gestáltica. Acho que o Brasil ele está num lugar de muita qualidade, tem muito trabalho de qualidade no Brasil. Eu frequento eventos internacionais e tudo, e vejo que a gente não deve nada, né? A gente tem muita coisa boa sendo feita, né? Enfim, não na universidade e também fora da universidade. Então, o meu sonho para Gestalt é grande, assim, hum. e o meu trabalho é na direção é movido por esses sonhos e na direção de realizar isso. Acho que é isso Maravilha. que eu sonho. Ô, Mônica, eu vou aproveitar que a gente tem, né, que a gente retomou aqui e também não vou ficar tomando mais tanto do seu tempo. Mas justamente nesse sentido, assim, do caminho e de como a gente tem trabalho de qualidade, eu concordo plenamente com você, tudo que você falou, concordo 100%. Mas como que a gente faz para que a Gestalt mesmo não se perca? Justamente no sentido de, quando a gente traz esses telegramas que você falou e amplia eles, né? Como que a gente faz para que a gente não amplie de uma forma que perca a essência da própria teoria? Essa é uma pergunta muito importante, né? O Russell,
falava uma coisa que o Merleau-Ponty falou e que o Deleuze também falou, né? É, honrar uma tradição, honrar uma tradição de pensamento, né? Manter essa tradição de pensamento viva não significa você repetir o que, o que essa tradição propôs. Significa você retomar essa tradição e, no presente, em diálogo com o que o mundo está exigindo, avançar a partir dela. Então, honrar verdadeiramente uma tradição significa você, de alguma maneira, reler, acrescentar, trazer diálogos com o que existe de atual no mundo, naquele momento histórico, naquele momento, né? Então, em primeiro lugar, eu penso isso. Então, por exemplo, a leitura que eu faço a partir do Merleau-Ponty é uma leitura que busca retomar e avançar. Então, o Uhum. lema é retomar a tradição e avançar a partir dessa tradição, né? E Legal. eu tenho muito cuidado, porque, por outro lado, eu acho muito precioso retomar e avançar não significa distorcer. E eu acho que essa pergunta fala disso, né? Uhum. Então, eu sou muito cuidadosa, muito criteriosa. Quem me conhece, quem lê meus trabalhos e quem estuda comigo sabe que eu sou muito criteriosa com não fazer, enfim, não distorcer o sentido, enfim, né? A origem, o que é mais essencial na Gestalt terapia, né? Mas eu acho que a gente precisa sim fazer transformações. Eu acho que a gente pode, inclusive, pensar em renomear algumas coisas. Eu fico me coçando, mas esse é um exemplo, né? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para propor novos conceitos, para propor novos nomes para velhos conceitos. Enfim, é nesse sentido que eu acho que a gente tem que ser bem cuidadoso, bem criterioso, para não perder de vista os fundamentos, o que é fundamental na abordagem, né? Então, é sempre um risco, né? Mas Uhum. quem é vivo se transforma. Só não se transforma quem já morreu, Uhum. né? Então, não sei Maravilha. se respondi. Ô, maravilha. Então, só para a gente já ir encerrando mesmo, alguns comentários que surgiram durante a live, o pessoal está falando aqui, fala dos comentários, então vamos aqui. O Júlio, né, deixa eu agradecer ainda mais o Júlio é, porque sem ele isso aqui não estava acontecendo. Então, por Ah, todo o Júlio. apoio e força que ele deu pra Beijo, gente. Júlio, meu amigo querido. Ele comentou aqui: demorei 6 meses para ler a introdução da fenomenologia da percepção. Ah, Que bom, eu fico melhor comigo mesmo, porque eu também apanhei bastante para ler um pouquinho do que eu li. Também comentou que a clínica é sempre uma ação política. É, a Teca também, beijão Teca, sugeriu que as Mel. lives. Ela comentou que as lives que você citou estão na página da BG no YouTube. Aham. É, Gabriela disse que hoje eu penso que precipita desigualdade e opressão é a falta. O que precipita a desigualdade e opressão é a falta de emprego e questões raciais, como a Mônica lindamente fala. Uhum. Adriana Moraes, a censura já chegou, o silenciamento começou nas universidades. O Enio disse que somos intersubjetividade e acho que ele estava comentando de alguma fala, transformam diferenças em desigualdade. Aham. A Michelle perguntou se a live vai ficar, se a gente vai salvar, sim, a gente vai salvar e disponibilizar.
Inclusive, espero que isso já tenha acontecido naquela lá, mas essa parte também. É, E a Heloísa disse que logou diretamente do Rio para te ouvir. E legal ver gente de longe. E acho que é isso. Quer Tá acrescentar mais bom. alguma coisa, Mônica, antes da gente encerrar? Não, estou satisfeita. Só agradecer e Ah, parabenizar vocês pela iniciativa, pela oportunidade assim de falar um pouco mais amplamente do trabalho, das coisas que eu gosto, que eu faço. Muito obrigada pela oportunidade. eu que agradeço. E também agradecer a participação de todo mundo que está aqui assistindo, todo mundo que vai assistir depois. A ideia é essa mesmo, da gente poder divulgar. E quem está participando, quem ajudou, com certeza ajudou muito a participar, que a live acontecesse da forma que aconteceu. E um agradecimento especial para todo o pessoal do Satori, Júlio, Maria, todos os professores do curso. E que a live já está disponível. Estou recebendo a confirmação aqui no ponto eletrônico que a live já está É. disponível no IGTV. Bacana. Eu queria falar mais uma coisinha que eu esqueci. Claro, Eu acho claro. que eu falei dos trabalhos, né, dos alunos de mestrado e doutorado, e também tem no grupo participando duas pessoas super queridas que eu gostaria também de contar para vocês rapidamente, que estão no pós-doc, que já são pessoas doutoradas e que Legal. vieram para a gente partilhar desse espaço, que tem contribuído muito com o grupo, que é o Paulo de Tarso, que é da Gestalt Terapia, que está estudando, está fazendo um manual de psicopatologia estética. Então, ele É, tem feito, ele é musicoterapeuta, Gestalt terapeuta e muito conhecedor de filosofias diversas, mas ele agora está nesse momento dialogando mais com a gente, com o Merleau-Ponty, e ele está pensando muito é, numa diagnose, né, psicopatológica a partir dos biorritmos do contato, assim, nossa, pensando que legal. trabalhando com a musicoterapia e tem discutido com a gente, e o Gessé Guimarães, que é aqui do Rio, também gestalt terapeuta, professor universitário, que está trabalhando com a questão do slam poetry, o slam de poesia, né? A questão da linguagem, da expressão, no contexto também da favela. E então esse grupo aí se junta, né, para a gente fazer essa pesquisa. E eu quis falar também, não só para não deixar de falar do trabalho deles, estou vendo aqui se eu esqueci de mais algum, acho que não, mas para também assim deixar esse espaço. Eu sei que é muito raro isso, e não sei se alguém se interessa por pesquisa e tal, e saber o que que a gente está fazendo, o que que a gente está pesquisando no nosso grupo. Eu acho que é legal. Dá também visibilidade para essas temáticas que estão lá circulando aí nas nossas discussões. É muito legal. Interessante. É. Tá Maravilha, bom? Mônica. Obrigadão, Obrigada, viu, por então. tudo isso. E só deixar para todo mundo, vão ter mais lives desse projeto. A gente ainda não vou ficar falando todo mundo que tem, não vou dar esse spoiler, Uhum. mas já adianto que tem o Enio que estava aqui participando, tem muita gente interessantíssima que vai estar aqui nesse espaço também. E a própria Bia, num próximo projeto, a gente já está se conversando também. Então tem muita gente bacana que vai participar para acompanharem aqui no Instagram e a gente vai estar divulgando, tá bom? Legal. E Contem comigo aí na divulgação também. muito obrigado, Mônica. Muito obrigado por tudo. Eu acho que Né? foi excelente. E quando a gente pensou no projeto, a gente pensou em você de cara. Foi, ó, Que bom, que vamos bom. trazer a Fico, Mônica. Com certeza você acho que mexeu muito com todo mundo que estava lá na sua aula, que estava no encontro de fenomenologia que você participou. Com certeza você marcou todo mundo lá. que bom, que bom. Obrigada também a todo mundo que está assistindo. Um grande beijo. Setembro eu tô aí de novo, já jazinho. Tô aí, né? Vai ser online, mas tô com Campinas, tô com Sartori. Tá Tá ótimo. bom? Beijo grande. Obrigado, Mônica. Beijão. Tchau, tchau. Beijo, tchau.